Se você nos visita pela primeira vez, você é muito bem-vindo nesse lugar. Nós amamos receber visitantes, é uma frase característica da nossa comunidade. Se você está à procura de uma igreja, ore, e essa pode ser a sua igreja. Nós estamos em uma série de pregações intitulada Praticando a Ressurreição. É uma série de pregações expositivas, ou seja, a gente está expondo verso a verso da carta de Paulo aos Efésios, que já está chegando ao fim. Hoje pela manhã foi pregado sobre família cristã, assim como agora lá em Içara está sendo pregado o mesmo tema, família cristã. Eu aqui à noite gostaria de dar não essa pausa na série, porque essa pregação de hoje faz parte dessa série, no entanto ela não está inclusa dentro do livro de Efésios, da carta de Paulo aos Efésios. Ela ainda fala sobre praticar a ressurreição, ou seja, ela ainda fala sobre colocar em prática tudo aquilo que temos visto na carta aos Efésios, no entanto, com uma aplicação bem específica, que vocês já vão entender do que se trata. Vamos falar sobre o que vivemos ao longo dessa semana, junto aos americanos. Você, certamente a maioria sabe, nós recebemos na semana passada um grupo de cristãos, não são missionários, não são pastores, são pessoas comuns, como todos nós, que tiraram as suas férias para vir ao Brasil, para servir a nossa nação. Investiram recursos financeiros, investiram tempo, ficaram uma semana aqui servindo a nossa igreja local, as pessoas da nossa comunidade, mas também pessoas de fora da nossa igreja, pessoas da nossa cidade, pessoas do Rincão e pessoas de Içara. E essa ilustração aqui, ela fala muito bem a respeito do que nós vivemos, como numa corrida de revezamento, em que os americanos vêm, fazem um excelente trabalho e nos inspiram a dar continuidade ao nosso trabalho. Agora, não significa que a gente não estava fazendo. Você conhece, certamente, acredito eu, tudo o que temos feito. O projeto Semear, que tem ajudado inúmeras famílias, o projeto de Jiu-Jitsu, que tem abençoado inúmeras outras, projeto de futebol, as idas ao Rio Grande do Sul, as visitas e apoio às famílias carentes de nossa comunidade e também de fora dela, as idas para a Jordânia, enfim, a nossa igreja já vem fazendo muita coisa. Agora esses americanos vêm com o intuito principal de nos dar um gás. O Cris está radiante, e não só ele. Eu estou radiante e tantos outros que puderam investir tempo junto aos americanos, nós fomos encorajados ao longo desse tempo. E foi um tempo maravilhoso e que nos traz inspiração para fazermos mais. O que difere de motivação? Motivar é uma recompensa externa que te encoraja a fazer algo. Agora, inspirar é algo interno que me encoraja a fazer algo. Quando eu preciso de uma motivação, eu preciso sempre de uma recompensa externa, que me encoraje a fazer algo. Eu sempre preciso ver uma recompensa. Agora, quando eu sou inspirado, é algo interno, é algo interior, é algo de dentro que me leva a fazer algo. E eu espero que você, ao longo desses dias, tenha sido inspirado. E eu espero que você, nessa noite, também seja inspirado, porque eu quero lhes dizer que agora chegou a sua vez. E eu quero ler aqui em Mateus capítulo 25, verso 31 ao 45. Eu não vou ler ele inteiro agora, a gente vai lendo, mas preste atenção, porque a ideia principal da noite é a que está na tela. Somente aqueles que amam e servem ao próximo herdarão o reino dos céus. Agora, para alguns, talvez isso soe salvação por obras, mas não é. Mas antes disso, o que é salvação? Muito fala-se sobre salvação e às vezes você não sabe direito o que é. Salvação diz respeito a irmos para a eternidade junto a Deus. Isso significa que não tem reencarnação, como os espíritas acreditam, como eu lá anos atrás acreditava. Isso significa que ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Sequer existe o purgatório, como a Igreja Católica acredita. É uma teoria, uma doutrina incluída às Escrituras Sagradas, porque não tem nada na Bíblia a respeito disso. Salvação é quando você vai para os braços do Pai, e lá você fica a eternidade. Aqueles que morrem vão para aqueles que morrem, que são discípulos de Jesus, vão para o céu.
aqueles que morrem e não são discípulos de Jesus vão para o inferno. Quando Jesus voltar, nós todos vamos ressuscitar. Aqueles que estão no céu vão receber, ou melhor, vão adentrar, por assim dizer, aos novos céus e nova terra. E aqueles que estão no inferno vão receber o que a Bíblia diz de segunda morte. E eles vão para o lago de fogo e enxofre. Então, só existe ou o céu e a eternidade junto de Deus, ou o inferno. E salvação é ir para o céu. Mas você deve se perguntar, ok, entendi, mas como é que se vai para o céu? É preciso ser bonzinho para ir para o céu? Essa é a ideia padrão do ser humano, principalmente do brasileiro. Você vai para o céu se você é bonzinho. Então, e essa frase, talvez você entenda isso. Não, o céu é lugar de pessoas boas. Se eu faço o bem, eu mereço o céu. Portanto, o céu é conquistado quando eu faço algo de bom. Como se fosse uma balança. Se pesar mais para as coisas boas do que para as coisas ruins, eu vou para o céu. Se pesar mais para as coisas ruins do que coisas boas, eu vou para o inferno. Mas não é assim. Nós aprendemos já nessa carta de Paulo aos Efésios. Lá no capítulo 2 diz, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Percebe? Muito claro. A salvação é um presente de Deus, é graça, é algo que nós ganhamos sem merecer. Portanto, não vamos para o céu porque somos bonzinhos a ponto de merecermos o céu. A salvação é um presente, é graça, não merecemos, mas existe um meio pelo qual recebemos esse presente, esse meio é a fé. Portanto, nós costumamos dizer que a salvação é pela graça mediante a fé. Mas aí você talvez se pergunte, poxa Bruno, mas então não tem nada a ver com o slide anterior. Tem tudo a ver, porque o mesmo Paulo no verso seguinte diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, recebemos um presente, que é a salvação, não porque merecemos. No entanto, após recebermos esse presente, nós caminhamos em boas obras. Ele diz no anterior, olha, a salvação não é por obras, porque senão você vai ter motivo para se gloriar. Você vai chegar no céu dizendo, eu mereci estar aqui. Mas não, ele diz, é um presente. No entanto, há necessidade de haver uma consequência, uma resposta. E essa resposta esperada de Deus a nós é as boas obras. Portanto, somos salvos pela graça para que andemos em boas obras. Agora você vai se perguntar, o que são boas obras? Basicamente, boas obras é amar o próximo. Basicamente, boas obras é servir ao próximo. Portanto, aquele que foi salvo, aquele que recebeu o presente da salvação, aquele que vai para o céu, ele vive em boas obras. Ele sabe que ele é amado por Jesus, portanto ele ama. Portanto, o amor ou o serviço são evidências de que já somos salvos. Olha o que Tiago diz. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. O que ele está dizendo? Religião aqui não é essa ideia de religião, escolha a sua religião, que nós pensamos. É a ideia de adoração, de louvor, ou seja, o verdadeiro louvor a Deus, uma vida que verdadeiramente é uma vida de adoração a Ele, é alguém que cuida do necessitado. Ele que disse. Olha, é visitar o órfão, é visitar a viúva, é cuidar das aflições das pessoas que estão ao nosso redor. Portanto, aqueles que de fato sabem que são amados por Deus, de fato foram salvos, esses vão viver a verdadeira religião, a verdadeira adoração, que consiste em servir o necessitado. Mas não só isso, guardar-se incontaminado do mundo, é o que Tiago diz, ou seja, você vive em santidade. Portanto, a conclusão dessa linha de raciocínio é a seguinte: não merecemos o céu por boas obras, mas recebemos o céu como um presente. Agora, aqueles que sabem que são amados, correspondem a esse amor, amando a Deus, como? Vivendo em santidade e amando ao próximo.
Por isso que Jesus diz que toda a lei se resume em amar a Deus e amar ao próximo. Portanto, o amor a Deus e ao próximo são dois lados de uma mesma moeda. Então, aquele que ama a Deus necessariamente vai amar o próximo. E por isso eu preciso te perguntar: você ama o próximo? A sua vida reflete esse amor que você diz que tem por Deus? Porque aqueles que dizem que amam a Deus, obrigatoriamente vão amar ao próximo. Não porque são obrigados, mas são impelidos a tal. Então nós vamos conversar um pouco sobre isso, esse aspecto de como expressar o meu amor a Deus como resposta a esse amor a Ele, amando ao próximo. E a gente vai ver isso na fala de Jesus. E o primeiro ponto dessa fala, lá em Mateus 25, é quando ele fala sobre o grande julgamento final. Nas portas do céu, ele vai dizer: quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Jesus está dizendo, o Filho do Homem, ou seja, Ele mesmo, eu vou voltar. Ele vai se assentar num trono de glória. Agora é interessante, Jesus humilhado numa cruz, Ele vai voltar para assentar num trono de glória. Jesus, tendo sido humilhado, tendo sido morto da forma mais terrível e humilhante para a época, Ele vai voltar centrado num trono de glória. De humilhado a exaltado. E o texto segue: todas as nações serão reunidas em sua presença, e Ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, porá as ovelhas à direita e os cabritos à sua esquerda. Então, Jesus vai reunir todos os povos, americanos, brasileiros, indianos, chineses, ribeirinhos, índios, enfim, todos os povos da terra, os que estão vivos naquele momento ou os que estavam mortos, todas as gerações de toda a história reunidos. E então Ele vai separar em dois grupos: à direita, as suas ovelhas, à sua esquerda, os cabritos. Importante frisar, irmãos, por mais que possa parecer brincadeira, não há conotação política aqui alguma, ok? Jesus não tinha essa concepção de direita e esquerda, não porque Ele não soubesse, mas porque não fazia parte daquele momento, enfim. E então Jesus separa ovelhas à direita, cabritos à esquerda. Esses animais, é interessante notar, que eles andavam juntos. Ovelhas e cabritos durante o dia andavam juntos. Agora à noite, os pastores chamavam e só respondiam às ovelhas. E elas vinham ao encontro do seu pastor. E essa ilustração de Jesus aqui é muito boa, porque ela retrata muita coisa. Porque a ovelha, ela conseguia reconhecer a voz do seu pastor e o seguia. Os cabritos são animais mais independentes, são animais mais autônomos, são animais desobedientes, inclusive. E a ovelha, ela é muito dependente. A ovelha precisa do pastor para se alimentar, precisa do pastor para tomar água, para se proteger contra o mal. Então ovelha, e outra, a ovelha gosta de andar em grupo, cabrito não. Cabrito é rebelde, e eu estou falando do animal, tá? O cabrito quer viver isolado, ele não segue ordens, ele tem autonomia. E Jesus usa justamente essa ilustração. E o ouvinte da época sabia muito bem que a ovelha então eram as pessoas obedientes ao pastor que é Ele. As ovelhas então eram aquelas que entendiam muito bem a sua voz, a voz do mestre, a voz de Jesus, e o seguiam. E os cabritos, por outro lado, aqueles desobedientes. Charles Spurgeon disse: todos os nomes estão ou no livro da vida do Cordeiro, ou no livro da morte do juiz. Onde está escrito o seu nome? Posso refazer essa pergunta. Você se vê como uma ovelha ou como um cabrito? De qual grupo você faz parte? E a gente vai trabalhar nesse contraste nessa noite. Ovelhas e cabritos, seguindo aquilo que Jesus disse. E Ele fala primeiro do destino das ovelhas, quando diz no verso 34, então o rei
dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. Jesus, o Rei, assentado num trono de glória, com toda a humanidade reunida na frente dele, vai dizer para as suas ovelhas que vão reconhecer a sua voz: venham benditos do meu Pai, venham, o reino está preparado a vocês desde a fundação do mundo. Por quê? Vimos em Efésios que ele já nos escolheu antes da fundação do mundo, e ele fala de um reino que nós vamos herdar, que significa a salvação eterna. Aqueles que em vida respondem ao chamado dele, de vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Estes que respondem ao chamado em vida, no dia do julgamento final, ele vai dizer: venham benditos do meu Pai. E esse reino a ser herdado, que é a salvação eterna, já foi descrito por João, lá em Apocalipse. Olha o que ele diz, lá em capítulo 21, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Lá naquele tempo ele diz: Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E nesse tempo, meus irmãos, ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Já não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. As ovelhas de Jesus vão experimentar a ausência de sofrimento. Não vai mais ter dor, não vai mais ter morte, luto, choro, não vamos mais ter dificuldade financeira, não vamos mais ter dores físicas, não vamos mais ter aflição na alma, não vamos mais ter estresse, ansiedade, depressão, preocupação. Ninguém lá vai pensar em tirar a própria vida, porque lá haverá ausência de problema, lá haverá completa paz, porque habitaremos na presença de Deus. E eu te pergunto, você se reconhece como uma ovelha que estará nesse lugar, nesse tempo? Talvez você esteja em dúvida. Tá, mas o que as ovelhas fizeram para merecer entrar à direita de Jesus? Nada. Fizeram nada para merecer. Jesus deu de presente às ovelhas a salvação eterna. Lembra? Salvação é pela graça, um presente. Agora, existem marcas. Alguém que cuida de animais, um veterinário, e talvez alguém que tem um olhar mais atento, consegue discernir uma ovelha de um cabrito. E existem marcas que evidenciam as características de uma ovelha. E as marcas de uma ovelha de Jesus ele continua falando no verso 35. Porque tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e foram me ver. Aí de novo você deve se perguntar: peraí, as ovelhas fizeram isso por merecer, salvação por obras? Não, salvação pela graça. No entanto, essas são as marcas de uma verdadeira ovelha. Esses são os frutos de um verdadeiro cristão. Jesus disse: pelos frutos vocês serão conhecidos, ou pelos frutos os conhecereis. Lá em nossa casa, várias árvores frutíferas, e duas delas se destacam: o maracujá e a uva. Duas árvores trepadeiras, e elas estão próximas uma à outra. A uva está numa treliça, numa estrutura. O maracujá está no muro. Uma na horizontal, outra na vertical. Mas, em algum momento elas se conectam. E nesse tempo agora, que começa inverno, elas começam a perder folhas. Poucas folhas, tanto a parreira quanto o maracujá. Mas a gente já começa a perceber que uma passa a invadir o espaço da outra. E elas se misturam. Quem não tem conhecimento, porque não vê o fruto, só está vendo folha, não vai conseguir discernir o que é maracujá e o que é uva. Agora, é evidente, quando chega o verão,
que ambas estão cheias de frutos, você consegue ver o cacho de uva e o maracujá. Mas só com folha, quem não conhece não consegue discernir, as duas começam a se misturar. E muitas vezes, aliás, e sempre também há mistura entre ovelhas e cabritos. Ovelhas e cabritos estão em todas as igrejas, estão misturados. E nem sempre temos a capacidade de discernir, porque a gente não discerne corações. É só Deus que pode julgar nesse sentido quem é ovelha, quem é cabrito. No entanto, há um convite para que cada um avalie a si próprio e perceba as suas marcas, perceba os seus frutos. Que tipo de fruto você mostra? Quando o verão chega, você é um maracujá ou uma uva? Quando Jesus chamar, você é uma ovelha ou um cabrito? Quais são as suas marcas? E fica muito evidente aqui as marcas de uma ovelha. A ovelha, alimento faminto. A ovelha dá água para quem tem sede. A ovelha cuida, dá abrigo para o forasteiro, para quem vem de fora. A ovelha veste aquele que não tem roupa. A ovelha visita o preso, visita o doente. E Jesus continua. Então os justos perguntaram: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos? Ou nu e vestimos? Quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então, Jesus diz: olha, as minhas ovelhas são aquelas que alimentam o faminto, dão a água para quem está com sede, roupa para quem não tem, e etc. Mas você percebe que ele diz o quê? Vocês me alimentaram, vocês me vestiram, vocês me foram visitar quando eu estava preso ou doente. Mas eles perguntam: peraí, quando que a gente foi fazer isso? Nós não te vimos. Não. É que quando você dá comida para algum faminto, é como se fosse para mim. Quando você veste alguém que não tem o que vestir, é como se você estivesse me vestindo. Quando você visita um doente no hospital ou em casa, é como se me visitasse. Quando você visita um preso, é como se você estivesse me visitando. Jesus se identifica com o sofredor. Jesus entrelaça a sua vida, sendo Ele mesmo o servo sofredor, com aqueles que sofrem. E aí então, cada vez que nós servimos alguém que sofre, na verdade é a Jesus que estamos servindo. Essa é a marca de uma verdadeira ovelha. Aquele que de fato ama a Deus, necessariamente ama o próximo, porque quando ele ama o próximo, essa é uma expressão do seu amor a Deus. E João diz, quem diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque como pode dizer que ama a Deus quem não vê, e odeia o seu irmão quem vê? Portanto, o quanto amamos os nossos irmãos, ou mesmo os nossos inimigos, é uma evidência, é uma marca do quanto amamos Deus. Aí você pode dizer: não, Bruno, mas espera aí, eu não faço tanta coisa assim para o próximo, é verdade, mas eu venho para a igreja, eu oro, faço um monte de coisa para Deus, no sentido de eu e Deus, eu tenho uma vida com Deus que é maravilhosa. Mas olha só, se essa vida com Deus maravilhosa não repercutir, não se expressar, não refletir numa vida de amor a Deus, ao próximo, ela não é real. O que você está fazendo é amando a si próprio. Porque aqueles que têm relacionamento com Deus e não têm amor ao próximo, buscam Deus para ajudar a si próprio. Aquele que tem um relacionamento com Deus e não ama o outro, ele tem um relacionamento com Deus meramente para satisfazer a si próprio. Percebe que no fim das contas é egoísmo, e ele não ama a Deus, ele ama a si, e usa a Deus como um mero instrumento de bênção para si. Usa a Deus como um gênio na lâmpada que vai resolver os meus problemas. Portanto, a bem da verdade é que esse que tem um relacionamento com Deus, na verdade não o tem de verdade. Ele busca em Deus alguém que vai resolver os seus problemas. Então entendemos que as verdadeiras ovelhas de Jesus,
Elas sim amam a Deus, mas demonstram o seu amor a Deus, vivendo em santidade, como eu disse, e amando o próximo. E eu quero dar alguns exemplos de amor ao próximo, que experimentamos ao longo desses dias. Quando Jesus diz, quando foi que vimos o Senhor com fome, quando as pessoas perguntam, a Jesus, quando foi que vimos o Senhor com fome, lhe demos de comer, ou com sede, lhe demos de beber? E talvez você se pergunte, poxa, quando foi que eu servi Jesus? Um exemplo. Obviamente eu não vou mostrar quem são as pessoas, todas elas estão com o rosto coberto, não vou falar os seus nomes, talvez algumas estejam até aqui, eu louvo a Deus por isso, mas alguns exemplos simplesmente para inspirar você e também para prestar contas. Essa é uma casa de uma senhora que mora em Sara, divorciada, 50 e poucos anos, com uma aparência de bem mais velha, por conta do seu sofrimento, vive com uma renda de R$800, atrás da casa dela, num quarto, mora o filho com a sua esposa e 2 filhos, o filho é dependente químico, um dos filhos, já um pouquinho grande, tem um nível severo de autismo. A sua casa é constantemente roubada por usuários de droga. Ela tem medo de sair de casa com medo de que alguém roube as coisas dela. Ela é agredida, ela é muito sofrida, já diversas vezes já pensou em tirar a própria vida. Ela mora na frente do trilho. E ela disse, já pensei em colocar minha cabeça no trilho porque não aguento mais viver. Cheia de problemas de saúde física e saúde emocional. Essa família já tem sido cuidada pelo pastor Diego e pelo Ivan, que estão constantemente lá próximos a ela. Levamos comida, levamos um conforto emocional. Em algum momento da nossa conversa, essa mulher vem a desmaiar. E então ela recebe um abraço de uma das americanas. Irmãos, aquela cena não sai da minha cabeça. Essa mulher, com uma aparência já idosa, deitada no colo de uma jovem americana, como se tivesse uma filha deitada no colo da mãe, recebendo o carinho e o colo. E aquela mulher, que quando chegamos, parecia não haver esperança, não tinha mais vontade de viver, trouxemos conforto, trouxemos esperança, trouxemos o evangelho para aquela mulher. Ao final, ela vai ao portão se despedir da gente, com um sorriso no rosto, com um brilho no olhar de novo, ela se despedia agradecendo a nossa visita. Ela disse que estaria de novo nos cultos lá em Sara, como já frequentou no passado. E ela disse que nesse domingo estaria lá, espero que lá ela esteja. Irmãos, porque estávamos lá, servindo aquela mulher, aquela família, era a Jesus que estávamos servindo. Uma outra jovem senhora, ali no bairro São Luís, divorciada, 2 filhos, mas até pouco tinha 3 filhos. Um de seus filhos veio a falecer há poucos meses atrás. Mora em uma kitnet muito pequena, sem trabalho. A filha pequena, ela não encontrou vaga na creche para a filha pequena. A Cláudia do Semear e a Julie do Wilson já ajudam essa família. Já dão um suporte para elas, nós só fomos lá dar um suporte a mais, levamos comida, compramos um fogão para ela, e ela em seu sofrimento dizia que também tinha dificuldade em encontrar esperança para a sua vida, porque afinal de contas perdeu um filho há poucos meses, um filho de 7, 8 anos, salve-me engano. Imagine você perder um filho de 7, 8 anos, e ela com um bebê no colo, dizendo que era o bebê que trazia a ela esperança e vontade de viver. Mas para ela falamos sobre um servo sofredor, falamos sobre alguém que morreu em nosso favor, e então ela poderia encontrar alívio para a sua dor junto àquele que sofreu em nosso favor. E lá nessa família também era a Jesus que servíamos. E Jesus segue falando, e quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e hospedamos, ou nu e vestimos? Quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? Então fomos visitar uma jovem senhora. E eu fiz questão de colocar essa foto que retrata o nosso povo servindo. E junto ao nosso time, havia também adolescentes, e glória a Deus por a vida destes,
que tem nos ajudado e servido com muito amor. E, enfim, e aqui eu não vou citar nomes, porque não cabe glória a homens, mas cabe um motivo de celebração e gratidão por todos aqueles que nos ajudaram ao longo desses dias, junto com os americanos. O nosso time era grande, e essa jovem senhora, separada, 4 filhos, eu e o pastor Diego conhecemos essa jovem senhora aqui na frente da igreja, grávida, no ano passado, veio de São Paulo, com problemas junto à justiça. A Cláudia também dá suporte, a Cláudia, Ivan, Luiz, dão suporte para essa família também. Tinham problemas, como eu disse, junto à justiça, os filhos estavam num abrigo, e ela então recupera os seus filhos e começa a sua vida, não tinha nada. Mas quando fomos visitar essa família, uma casa muito humilde e simples, no entanto, a vida começa a florescer naquele lar. A casa já com cama, com TV, com geladeira, nós compramos um tanquinho, aqueles automáticos, para ela poder lavar a roupa da criançada, porque ela trabalha o dia inteiro. Essa mulher foi condenada à prisão, por problemas do passado, 14 anos de prisão, mas Deus é tão bom com ela, e ela já mudou de vida, e nós somos testemunhas disso, que por causa dos seus filhos, o juiz decretou prisão domiciliar, ela pode trabalhar, ela pode cuidar dos filhos, ela pode vir à igreja, e agora ela não pode sair à noite, mas hoje eu já fiz um documento para que ela possa vir aos cultos à noite, porque com 4 filhos, 3 pequenos, quem é mãe sabe, para preparar todas as crianças para o culto de manhã fica mais difícil, então ela gostaria de vir à noite, e já providenciei esse documento para ela apresentar no juiz, para que ela possa estar aqui com a gente, e ela se encheu de esperança, era a Jesus que estávamos servindo. E então, Balneário Rincão, uma outra senhora, mora sozinha, sem marido. Essa mulher, não mora sozinha, ela mora com 3 crianças, que são seus netos. Netos que ela veio a conhecer há pouco tempo, porque os seus pais, usuários de droga, não querem saber dos seus filhos. E a justiça então disse: vó, cuida dessas crianças. Não queremos falar para a senhora o que essas crianças viram ou experimentaram. Tamanho sofrimento, e por causa disso cheios de traumas, uma delas autista, a outra TDAH, as crianças fazem xixi na cama, por causa disso levamos colchões, porque toda hora ela tem que trocar de colchão. Essa mulher é uma guerreira, ela faz salgado, muitos aqui compram os seus salgados. Essa mulher também já é acompanhada pela nossa comunidade, pela Cláudia, pelo Renan, lá na praia. Levamos comida, enfim, uma mulher que faz salgado, como eu disse, vende frango assado, ela se vira, porque ela tem 3 crianças para cuidar, 3 netos que ela veio a conhecer há pouco tempo. E ela é sozinha. Mas não são só mulheres sozinhas, existem homens também. E esse homem, com a sua filha, uma história densa, difícil, cuja esposa, dependente química, fez falsas acusações contra ele, mas pela graça de Deus, o juiz deu a guarda da menina a ele. Eles têm uma casa, e essa casa foi depenada pela mulher, até fiação elétrica, as paredes impregnadas de fumaça, uma casa inabitável. Então, e essa família também já é apoiada pela nossa comunidade. O Cris conheceu a menina no projeto de skate, o Cris tem ajudado, eles estão no projeto de jiu-jitsu também, e pudemos lá servi-los em sua casa. Lixamos paredes, e idade não é desculpa. Você pode ver aqui a Laneta, que deve estar aqui em nosso meio, porque ela vai ficar 3 semanas aqui com a gente, colocando fita adesiva para não manchar o rodapé, e esse povo com muita alegria serviu essa casa, cada um fazendo o que podia, seja lixando, seja pintando, e nós deixamos essa casa quase pronta. Também trouxemos o recurso financeiro suficiente para reconectar a tubulação, porque a casa estava sem água. Agora estamos na expectativa de conseguirmos religar a energia, porque não tem energia e o custo é alto para isso. Mas era a Jesus
que estávamos servindo. E como eu disse, essa menina que anda de skate e faz jiu-jitsu, ela faz parte do nosso projeto de jiu-jitsu. Desculpa, e essa menina então recebeu presentes, skate, e como eu disse, ela faz parte desse projeto. Que, diga-se de passagem, um projeto fantástico, meus irmãos, que eu faço parte. Estamos nós, adultos e crianças, aprendendo sobre disciplina, aprendendo sobre respeito, aprendendo um novo esporte. E esse esporte tem mudado, tem transformado vidas. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Gui, do Cris, do Ricardo, que é o Borrachinha, do Cris Camati, do Marlon e de tantos que têm contribuído para esse projeto. Nosso objetivo agora é alugar um espaço específico para isso, porque todas as vezes temos que montar os tatames, enfim, gostaríamos de mais recursos para investir e avançar com esse projeto. Não só o jiu-jitsu, temos o futebol. Projeto maravilhoso liderado pelo Cris. E o Cris, antes sozinho, agora ainda tem o Heron e o Elias ajudando nesse projeto. Fomos lá também, jogamos bola com a criançada, o Elias fez o gol em mim, mas está tudo certo. E é um projeto excepcional que tem tirado crianças da rua. Jogamos no ginásio, mas essa não é a realidade, pelo menos não era. A realidade era quadrinha de cimento, joelho esfolado cada encontro das crianças. Mas um empresário da nossa comunidade já buscou junto a outros irmãos, e pela graça de Deus temos essa quadra alugada, que é lá na Próspera, até o fim de ano, para a alegria do Cris e de todas as crianças. E não só essas, fizemos outras visitas. Uma visita lá na Próspera, uma família maravilhosa, que demos colchão, demos comida. O Cris e a Karine têm acompanhado essa família. 3 filhos lindos, uma mulher guerreira, batalhadora, que trabalha o dia inteiro e cuida dos 3 filhos, e faz o que pode para cuidar daquela família. E é uma família muito amada, e que nós também queremos que caminhe com a gente. E não só isso, lá na Mineira, uma família também, um casal, mais especificamente, em que o seu Luiz, já falei, ele aqui, deve estar por aí, é um senhor que nós amamos muito. Fomos lá, levamos comida, a Laneta orou por sua esposa, que tem um grave problema nas costas, enfim. Fomos no asilo lá na Mineira também, cantamos, oramos com os internos. Fomos na Casa Atos, que é um projeto parceiro nosso, da Igreja Luterana Renovada, lá do Cristo Redentor, com o pastor Maicon e a sua esposa Su, um projeto maravilhoso. Enfim, todas essas visitas e projetos são coisas que já estão rolando na nossa igreja. Então, os americanos não vieram para fazer algo que a gente não faz, eles só vieram para dar gás na gente, para inspirar aqueles que não estão conectados e para dar mais gás naqueles que estão conectados. Mas quem é que está servindo essas famílias? Será que são missionários, pastores contratados? Não, é gente comum. É gente, não sei se você sabe, o Cris abriu mão do seu emprego e hoje vive de ofertas para ajudar famílias e projetos sociais. Dos Estados Unidos não veio funcionários da igreja, vieram pessoas comuns, que pagaram os seus custos, ou arrumaram financiadores, e tiraram férias para servir uma nação. Então, irmãos, essas são as ovelhas de Jesus. Essas são as ovelhas brasileiras, americanas e etc., que estão envolvidas, que estão realmente fazendo a obra. E aqui eu só coloquei fotos americanas, mas está cheio das ovelhas aqui que já está fazendo esse papel, que já tem servido com muito amor. Agora, nem todos são flores. Há os cabritos, que eu não posso deixar de citá-los. E Jesus continua o texto. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, se alguns vão para o céu, os cabritos vão para o inferno. Afastem-se de mim, ou seja, lá no inferno e no lago de fogo e enxofre não haverá a presença abençoadora de Deus. E o inferno é muito descrito nas Escrituras. Jesus diz:
O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Essa é a condenação eterna. Esse é o sofrimento que não terminará, não haverá mais chance no inferno para os cabritos. Mas quem é que vai para o inferno? Jesus disse: quem crê no Filho tem vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Os cabritos são aqueles rebeldes, animais independentes, animais desobedientes, que não se prostram a Cristo. Esses arderão no lago de fogo e enxofre, porque receberão a ira de Deus sobre eles. E quais as características dos cabritos? Desobedientes, independentes, insubmissos, não querem se submeter nem a Deus nem a ninguém. São pessoas que não querem andar em comunidade, porque como o cabrito que não anda com outros animais, querem andar sozinhos, são autônomos, acham que não precisam de ninguém. E eu te pergunto, você tem característica de ovelha ou de cabrito? Como você se porta diante do próximo? Com amor, como as ovelhas, servindo, como se estivesse servindo a Cristo? Ou servindo a si próprio, ou seja, insubmisso, autônomo, independente como os cabritos? Mas quem é o seu próximo, afinal de contas? Tive fome, vocês não me deram de comer. Tive sede, vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo, preso, vocês não foram me ver. E eles lhe perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não o socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo, que sempre que o deixaram de fazer a um desses meus pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. Irmãos, esse é o pecado da omissão. Quando você vê um necessitado, e você não faz nada por esse necessitado, tendo a capacidade e a possibilidade de fazê-lo, isso é o pecado da omissão. E Jesus não está sendo servido naquele momento. Quando estamos diante de circunstâncias, que nós temos talvez o recurso financeiro para ajudar, ou conhecemos alguém que possa ajudar, ou temos uma palavra, um abraço, um consolo, uma esperança, e não fazemos, é a Jesus que deixamos de fazer. E aí Jesus finaliza: e estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. E eu concluo te perguntando: se Jesus voltasse hoje, ou amanhã, qual seria o seu destino? O castigo eterno ou a vida eterna? O seu destino seria junto às ovelhas ou os cabritos? O que você vai ouvir quando o rei se assentar num trono de glória? Venham, benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. Ou, afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Irmãos, foi Jesus que falou essas falas. Não sou eu que estou inventando. Não é nenhum pastor, escritor que inventou. Foi Jesus quem disse. Ou você dá ouvidos a essas falas, ou você paga para ver. Mas aí pode ser tarde demais. Qual vai ser o seu destino? O céu, que diz lá: e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esse vai ser o seu destino eterno? Ou o seu destino eterno vai ser junto aos cabritos, sendo lançados na fornalha acesa? Ali haverá choro e ranger de dentes. O convite que Jesus faz a mim e a vocês é: vamos fazer uma avaliação pessoal. Eu não vou avaliar vocês, nem vocês a mim. Cada um se olha no espelho e avalia o quanto eu verdadeiramente amo o próximo.
O quanto eu verdadeiramente sirvo o próximo. O quanto eu me preocupo com o sofrimento alheio. O quanto eu estou partilhando para amenizar o sofrimento do outro. Eu quero deixar 2 passos práticos para os 2 grupos, porque não tem outro grupo, tá? Não tem ficar em cima do muro. Em cima do muro é cabrito que fica em cima do muro. Nunca vi uma ovelha em cima de um muro. Cabrito sobe em árvore, sobe em muro, sobe em tudo. Então, se você está em cima do muro, saiba que ali é o lugar dos cabritos. Portanto, se você é ovelha, você tem uma missão: servir. Não estamos falando sobre assistencialismo, tá? Estamos falando sobre servir, para quê? Para ganhar o direito de sermos ouvidos. Porque no fundo, irmãos, não adianta alimentar aquele que vai para o inferno de barriga cheia. Todas as nossas visitas nós compartilhávamos o Evangelho, porque o Evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não adianta levar uma cesta básica e não compartilhar o Evangelho. As pessoas precisam ouvir, dar as boas novas, porque é isso que dá sentido às suas vidas. Essa mensagem de esperança não é 1 quilo de arroz, não é uma luta de jiu-jitsu, não. Por trás disso existe a pregação do Evangelho, não é assistencialismo, porque assistencialismo o mundo lá fora faz, e faz muitas vezes melhor que nós. Mas a nossa diferença é que nós partilhamos as boas novas, nós falamos do amor de Cristo, nós falamos que há esperança de uma vida eterna, onde haverá paz total. Nós falamos que elas são pecadoras sim, no entanto, falamos que Cristo levou sobre elas a dor, as suas dores, o seu sofrimento, mas também os seus pecados, e por causa disso foram feitos novas criaturas. Nós partilhamos essa mensagem que traz vida a ossos secos. Todas as nossas visitas precisam e precisarão ter as boas novas. Do contrário, seria assistencialismo vazio. Portanto, nós servimos por quê? Porque queremos ganhar o direito de sermos ouvidos. E temos diversas frentes missionais nessa igreja. Junte-se a nós, irmãos. Fala com a Cláudia, fala com o Gui, fala com o Cris, fala com o Borrachinha. Tem um monte de gente no futebol, no jiu-jitsu, em Visita Famílias, é o projeto Semear. Fala com a gente, o Ivan e a Paty visitam um monte de gente. Procurem-nos, vocês podem nos ajudar. Por isso que eu digo, chegou a nossa vez. Chegou a sua vez. Os americanos nos deram um gás. Agora, o trabalho é nosso. É meu e de vocês. E juntos somos mais fortes para servir Criciúma, Içara, Rincão e até os confins da terra. Agora, esse é um convite para as ovelhas. O convite para os cabritos, o convite para os cabritos é: existe esperança. Talvez, se Jesus voltasse agora, o seu destino seria o inferno. Mas saiba que se você responder ao chamado de Jesus, você muda de lado. Portanto, aqueles que deixam de ser rebeldes, baixam sua cabeça, ouvem a voz do pastor, que é Cristo, e o seguem, esses passam a ser suas ovelhas. Então, ouça a voz de Cristo, quando diz: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Arrepende dos seus pecados. Batize, seja batizado, que é uma expressão pública da sua fé. Mas mude seus caminhos. E creia que Jesus é o seu Salvador e é o Senhor da sua vida. Ou seja, é o seu dono. Baixa a cabeça e obedece. Porque não só serás alimentado espiritualmente, mas receberás a paz que excede todo entendimento. E se você quer responder esse chamado, fala comigo no final do culto, eu vou estar aqui na frente. Por isso eu finalizo dizendo: somente aqueles que amam e servem ao próximo herdarão o reino dos céus. Chegou a sua vez. Baixe sua cabeça, a banda pode subir. Senhor Jesus, perdoa a nossa negligência, perdoa a nossa omissão, Senhor.
Temos pessoas com muitas necessidades no quintal das nossas casas, praticamente. Às vezes são vizinhos nossos, com problema material, financeiro, ou mesmo emocional, espiritual. Mas também, se pegarmos o nosso carro, ou darmos uma volta de ônibus pela cidade, rapidamente, se sairmos da bolha, encontraremos milhares de pessoas em necessidade extrema. Que essa igreja, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, passe a olhar para fora das paredes dessa instituição. Que cada um de nós olhe para além das suas necessidades pessoais. E que isso não seja meramente uma motivação, mas sim, pela transformação que o Espírito Santo nos proporciona, sejamos inspirados a servir aquele que está ao nosso redor. Espírito Santo, eu reconheço que não são as minhas estratégias aqui nessa igreja, não é a minha força, não é a minha pregação, no sentido de minha fala, é o teu Espírito Santo, que por meio da pregação, transforma corações, inspira pessoas a olhar para o próximo. Ajuda-nos, meu Deus. Vamos ficar de pé e vamos cantar?